Bem-vindo, amigos. Eu vou apresentar hoje a triagem auditiva neonatal universal, a parte 1, onde eu vou colocar aqui para vocês como aconteceu a história da triagem auditiva neonatal universal no Brasil e que, por uma felicidade, ela se casa muito com a minha própria história de vida profissional. Então, eu espero que vocês aproveitem e aprendam como aconteceu essa história. A minha história de vida profissional, junto a criança e adolescente portadores de deficiência auditiva, na Unifesp, começou em 1989, quando eu ainda era estagiário do terceiro ano da Otorrino, com a criação do meu ambulatório de deficiência auditiva. Esse ambulatório foi criado a pedido da fonoaudióloga doutora Maria Cecília Martinelli Iório, que era fono responsável pelo setor de seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual desta população. E o objetivo desse ambulatório era enfatizar o diagnóstico das perdas auditivas desta população. Nesse período de funcionamento precário, mais de 500 crianças e adolescentes foram atendidos. Isso me propiciou a realização de 5 trabalhos científicos apresentados na Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, tanto a Academia Americana de Otorrinopediatria como a Academia Americana de Otologia, a minha tese de mestrado, a minha tese de doutorado e mais uma publicação no International Journal of Pediatric Otorrinolaryngology. E isso aconteceu até a criação do Centro do Deficiente Auditivo, CDA, na Unifesp, Departamento de Otorrino da Unifesp, que foi um divisor de águas. Isso aqui, esse CDA, profissionalizou esse atendimento das crianças e adolescentes portadores de deficiência auditiva e nesse centro eles hoje realizam toda a parte do diagnóstico e da reabilitação das crianças, adolescentes, inclusive adultos portadores de deficiência auditiva, fazendo inclusive as cirurgias para correções de perdas auditivas condutivas, como cirurgias de aparelhos ósseo-integrados e os implantes cocleares. O atendimento da criança portadora de deficiência auditiva no Brasil se iniciou em 1995 por uma iniciativa pessoal da doutora fonoaudióloga Doris Leves, com a criação do Fórum de Debates Audição na Criança, realizado no 10º Encontro Internacional de Audiologia em Bauru. Esse foi o pontapé inicial que deu origem a tudo que hoje temos sobre triagem auditiva neonatal universal. Em abril de 1998, aconteceu a primeira reunião dos especialistas. Em maio de 98, foi criado o Grupo de Apoio à Triagem Auditiva Neonatal Universal pela doutora fonoaudióloga Mônica Chapchap, outra ferrenha defensora da triagem auditiva neonatal universal no Brasil. E em outubro de 98, foi criado o Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância, o CBPAI. Após vários encontros entre os especialistas, em novembro de 99 foi feita a elaboração do documento pelo Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância, o CBPAI, que foi publicado em 2000, que foi o primeiro documento brasileiro para a orientação do atendimento da criança e adolescente portadores de deficiência auditiva. Eu gostaria de citar aqui, então, nominalmente, os membros componentes do Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância. A doutora Conceição de Matos Segre, doutora Mônica Jubran Chapchap, doutora Tânia Tochedo de Oliveira, doutora Lorena Kozlovski, doutora Marisa Frasson de Azevedo, doutora Helena Couto, eu, doutora Andréa Ribeiro, doutora Ana Cláudia Fragoso, doutora Ana Maria Roslin Jensen, doutora Alpia Couto, a saudosa doutora Ieda Chaves Pacheco Russo, fonoaudióloga, a nossa outra saudosa doutora fonoaudióloga Maria Cecília Bevilacqua, doutor Uruzinho Alves Costa e Carmen Barreira.
Simultaneamente, vários movimentos foram desencadeados em prol da criança portadora de deficiência auditiva. Em 1999, foi criada a Força-Tarefa da Sociedade Brasileira de Pediatria para a Prevenção da Deficiência Auditiva na Infância, iniciativa da doutora Conceição de Matos Segre, que era fomentar ações dirigidas para a classe pediátrica e estimular as ações de educação continuada na Sociedade Brasileira de Pediatria e Triagem Auditiva Neonatal Universal nos eventos da Sociedade Brasileira de Pediatria. No ano de 2000, foi criado o Grupo Preliminar de Estudos sobre a Triagem Auditiva Infantil na antiga Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Sociedade Brasileira de Otologia. Em 2002, foi criado na SBP a campanha de sensibilização aos pediatras. Esse foi o folder criado em associação com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, representado pela Cristina Simonek, a doutora fonoaudióloga Cristina Simonek, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, onde é questionado ao pediatra que identifique aqui qual dos bebês é surdo, e enfatizando que a surdez ao nascimento certamente vai passar despercebida aos nossos olhos. Em 2007, foi criado o COMUSA, o Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva, para discutir e referendar ações voltadas à saúde auditiva de neonatos, lactentes, pré-escolares e escolares, adolescentes, adultos e idosos. E em 2010, foi publicada as orientações do Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva, comitê esse representado pela doutora Doris Leves, Dr. Silvio Maroni, doutora Beatriz Mendes, Dr. Oswaldo Laércio Mendonça Cruz e eu mesmo. E em 2 de agosto de 2010, pudemos estar presentes no Senado Federal para a aprovação da Lei 12.303, que ficou conhecida como o teste da orelhinha, tornando obrigatória a realização gratuita do exame denominado emissões otoacústicas em todos os hospitais e maternidades das crianças nascidas em suas dependências. Também em 2012, o Ministério da Saúde criou a Câmara Técnica de Saúde Auditiva e as sociedades que participaram das orientações dessa Câmara Técnica, eu destaco aqui a Associação Brasileira de Audiologia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, a Sociedade Brasileira de Otologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu quero também destacar aqui alguns membros que, como eu, participaram ativamente dessa Câmara Técnica. Começa aqui, obviamente, pela fonoaudióloga doutora Doris Leves, a fonoaudióloga doutora Maria Cecília Bevilacqua, a doutora fonoaudióloga Valéria Goff e os grandes amigos otorrinolaringologistas, Dr. Silvio Maroni, o Dr. Marcelo Ribeiro Toledo Pisa, Dr. Robson Koji, Dr. Arthur Menino Castilho, Dr. Luiz Rodolfo Pena Lima, que lutaram bravamente para a implementação das conquistas da Câmara Técnica. Em 2012, foi realizado o projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina de Perdas Auditivas na Infância, de autoria da Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui por mim representada, Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, representada pelo Dr. Silvio Maroni e Dr. Lubianca Neto, e a Sociedade Brasileira de Genética Médica, a doutora Silvia Brangalolo. A doutora Tânia Si aqui está representando a Associação Interamericana de Otorrinopediatria, apesar de não ser uma expert em triagem auditiva neonatal universal. Em 18 de dezembro de 2014, foi publicado pelo Ministério da Saúde a Portaria número 2.7N76,
que aprova diretrizes gerais, amplia e incorpora procedimentos para atenção especializada às pessoas com deficiência auditiva no Sistema Único de Saúde. Novamente, destaco aqui a participação ativa da Associação Brasileira de Audiologia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ou a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, a Sociedade Brasileira de Otologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria. E destaco também a participação ativa e importante da fonoaudióloga doutora Doris Leves, da fonoaudióloga doutora Valéria Goff e dos colegas otorrinolaringologistas Dr. Silvio Maroni, Dr. Marcelo Ribeiro Toledo Pisa, Dr. Robson Koji, o Dr. Arthur Menino Castilho, o Dr. Luiz Rodolfo Pena Lima, além de mim mesmo, na aprovação dessas conquistas. Essa portaria que propiciou a criação dos diferentes centros de implante coclear que hoje temos espalhados por todo o Brasil. Depois de falarmos sobre todo o histórico da triagem auditiva neonatal universal no Brasil, vamos entrar então no assunto propriamente dito, que é a importância da audição para o ser humano. A orelha interna está localizada na região mais importante do corpo humano, que é a cabeça, dentro do osso mais duro do corpo humano, que é o rochedo, mostrando a grande importância do aparelho auditivo para a espécie humana. O epitélio sensorial da orelha interna constitui-se no menor órgão do corpo humano, contendo menos de 20.000 células sensoriais. Isso tem um grande impacto quando se fala em deficiência auditiva. A título de comparação, a visão tem mais de 130 milhões de células sensoriais para captar a energia luminosa. Graças à audição, a espécie humana foi capaz de desenvolver a linguagem que surgiu há 1.700 gerações atrás, cerca de 34 mil anos atrás. Até o surgimento da escrita, que levou 1.400 gerações, ou seja, 28 mil anos, o homem dependeu do conhecimento transmitido oralmente de geração para geração. Isso teve um impacto na expansão do conhecimento, pois eu não podia mudar porque se desse alguma coisa errada, o conhecimento é transmitido oralmente. Como é que eu poderia resgatar o conhecimento antigo? Isso também tinha um impacto muito grande na mobilidade social, porque como era passado de geração para geração esse conhecimento, isso condenava ao filho a seguir o que o pai fazia. E isso tinha um impacto grande na mobilidade social. Até o surgimento da escrita pelos sumérios, que criaram a escrita cuneiforme, que era realizada numa placa de barro, coincidentemente exatamente do tamanho do tablet, utilizando uma cunha, por isso se chamava escrita cuneiforme. Com a escrita, isso teve um grande impacto no conhecimento da espécie humana. Por quê? A partir daqui, eu poderia começar a inventar. Se eu tivesse sucesso, eu poderia reescrever. Se caso desse errado, eu voltava para o que já estava escrito. Por outro lado, a escrita era uma coisa de pouco acesso, somente a elite religiosa e a elite das sociedades que tinham acesso aos livros que eram copiados manualmente. E o alto custo desses livros limitava a disseminação desse conhecimento. E isso se perpetuou até há 35 gerações atrás, mais ou menos há 700 anos atrás, com a criação por Gutenberg da prensa e com a sua consequente impressão. A partir do momento que eu consegui imprimir os livros, imprimir o conhecimento, isso barateou os custos
do conhecimento, propiciou um maior acesso de uma gama maior de pessoas, e isso teve um grande impacto na disseminação e proliferação do conhecimento da espécie humana. Uma consequência do desenvolvimento da linguagem é o que eu chamo de brincar de telefone sem fio a nível da escala da humanidade. Isso propiciou situações bem engraçadas e que podem não ser aqui as versões verdadeiras, mas com certeza são as versões mais interessantes. A primeira é com relação à palavra canguru. Diz a lenda que quando o inglês esteve na Austrália, acompanhado do aborígene australiano, ele viu um bicho pulando com uma perna estranha, uma cauda dura, que só pula para frente, só sabe andar para frente. E ele perguntou para o aborígene australiano que bicho era aquele. Ele falou canguru, e ai, canguru, canguru, e ficou mundialmente conhecido como canguru. E que, na verdade, na linguagem aborígene australiana, significa alguma coisa do tipo: o que é que você perguntou? Porque ele não entendeu a pergunta do inglês. Então, canguru, o que você perguntou? E ficou conhecido aqui o nome do bicho como canguru. Não precisamos ir para a Austrália. No México aconteceu uma situação também engraçada, e na versão hilária é relacionada à Península de Yucatán. Então, diz a lenda que os espanhóis estavam lá no México, na futura região que seria hoje o México, e o espanhol, muito impressionado com a beleza do lugar, passou um índio naquele momento e ele perguntou para o índio lá, fulano, que lugar é esse aqui? Ele falou, Yucatán, e que ficou mundialmente conhecido como Península de Yucatán, que talvez seja o provável local em que caiu um meteoro que dizimou os dinossauros da face da Terra. O que a gente não sabia é que Yucatán quer dizer, eu não sou daqui. Então, quando o espanhol perguntou para o índio que lugar era aquele, ele respondeu, eu não sou daqui. Então, não conheço, então ficou conhecido como Yucatán. Outros contos engraçados são alguns provérbios que a gente conhece no português. Como, por exemplo, esse menino não para quieto, parece que ele tem bicho carpinteiro. E, na verdade, não existe o tal bicho carpinteiro. Ele não para quieto, parece que ele tem bicho no corpo inteiro e que virou bicho carpinteiro. Outro conto é: Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Ela não esparrama pelo chão. Outra história engraçada é aqui: cor de burro quando foge. Na verdade, o burro não muda de cor, nem eu mudo de cor quando foge. Eu corro do burro quando ele foge. Óbvio, ninguém fica parado para ser atropelado por um burro. Outra história, outro conto é: quem tem boca vai a Roma. Ter boca nunca levou ninguém a lugar nenhum. Na verdade, quem tem boca vaia, de vaiar, Roma. Então, na época de César, do descontentamento da população, dizia-se que quem tem boca vaia Roma, não vai de ir. Outro ditado é o cuspido e escarrado, que na verdade é uma coisa bem diferente, que seria esculpido em mármore Carrara, que é um dos mármores mais nobres que eu tenho na Itália. Nada de cuspido e muito menos de escarrado. Outro ditado que a gente tem aqui é: quem não tem cão, caça como o gato caça. Então, quem não tem cão, caça como o gato. E como é que o gato caça? Sozinho. Então, quem não tem cão, caça como gato. Outro ditado interessante é: são os ossos do ofício. Ofício nunca teve osso. Na verdade, são os ósseos do ofício. Outra musiquinha que a gente tem é: hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraca, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo.
Na verdade, não existe plantação de cachimbo. Hoje é domingo, eu peço, eu solicito, eu vou fumar um cachimbo porque hoje é domingo. Outro conto, outra história que a gente não sabe realmente se é a verdadeira é com relação à palavra forró. Isso remonta à época que os americanos tinham uma base militar em Natal, na época da Segunda Guerra Mundial, e com uma política de melhor relacionamento com a população local, eles faziam as festas que eram fechadas para a população, que eram as festas dos oficiais, mas eles também realizavam as festas para todas as pessoas, for all. E talvez seja aí a origem da palavra forró. Com o advento do conhecimento humano, surgiu então o telégrafo em 1910, o telefone em 1920, que apesar de não ter sido criado pelo Graham Bell, ele na verdade comprou a patente, ele foi tornado famoso pelo nosso rei Dom Pedro II, que participando da Feira de Ciências e Tecnologia nos Estados Unidos, ele era o convidado de honra dessa feira. Ele, inclusive, inaugurou um motor a vapor dessa feira e todos os repórteres da época lá, de olho no nosso imperador, e ele, depois de ter feito a abertura, ele falou assim para as pessoas: espera que eu preciso conhecer um invento de um amigo meu. E ele foi lá conhecer o telefone e ele que falou a famosa frase: meu Deus, isto fala. Então, é graças ao Dom Pedro II que o telefone criou fama e teve o seu conhecimento, né, da sua invenção disseminado. Em 1930 foi criado a tecnologia do rádio e isso teve um grande impacto nas notícias de forma imediata, tornando o mundo do que a gente chama hoje de aldeia global. Ou seja, através das ondas de rádio, eu consigo ter notícias de qualquer região do lugar do mundo em tempo real. Em 1950, o surgimento da televisão, que acreditava-se iria acabar com a tecnologia do rádio, coisa que até hoje a gente viu que não aconteceu. Em 1970, o desenvolvimento do fax. Em 1990, o computador pessoal e o celular. E em 2000, a internet. E aqui a gente viu a criação de dois novos códigos de escrita que não existiam até então. O primeiro era o código de escrita criado pelos digitadores, né, os formadores de programação de software de computador. E hoje, outro tipo de escrita é a linguagem abreviada e através dos emojis que a gente tem hoje, inclusive nos celulares, que não existia antes do advento da tecnologia. E agora, falando sobre perda auditiva. Esse é um audiograma famoso, do audiograma dos sons familiares. Esse aqui é na língua inglesa, mas também já temos na língua portuguesa. Conversão essa feita pela doutora fonoaudióloga Mara Belal e a fonoaudióloga doutora Ieda Chaves Pacheco Russo, com os graus de perda auditiva: audição para crianças até 15 decibéis, de 15 a 25 decibéis a perda mínima, de 25 a 40 decibéis a perda leve, de 40 a 55 decibéis a perda moderada, de 55 a 70 a perda moderadamente severa, de 70 a 90 decibéis a perda severa e acima de 90 decibéis a perda profunda. Esse é conhecido como audiograma da banana, porque essa sombra escura, onde parece ser uma sombra de uma banana, onde estão os fonemas da língua inglesa e que a gente também tem aqui na língua portuguesa.
E a gente trabalha hoje com uma expectativa de incidência de perda auditiva de grau severo a profundo para 1 para 1.000 crianças no nascimento, dobrando nos primeiros anos de vida e dobrando até 4 para 1.000 crianças ao final da adolescência. Isso é um dado de Irving Rubin, de 1998. No Brasil, a gente trabalha com uma expectativa de 1 em cada 3.000 crianças nascendo com algum grau de perda auditiva. E quando se fala em deficiência auditiva na infância, a gente tem que ter como objetivos que o diagnóstico dessa perda auditiva seja feita o mais precocemente possível, para que ocorra também precocemente a sua reabilitação. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, é porque as coisas acontecem de uma forma muito precoce e aqui relacionadas ao feto, ao ser humano que está em desenvolvimento. A partir de 4 semanas de gestação, ou seja, a mãe nem sabe exatamente se está grávida ou não, a orelha interna já começa a se formar dentro do feto. Com 8 semanas de gestação, a cóclea já formou as 2 voltas e meia. E com 12 semanas de gestação, a orelha interna já está praticamente formada. Isso tem um impacto importante porque qualquer alteração que aconteça antes da 12ª semana de gestação vai ocasionar uma alteração num órgão em formação. A partir da 12ª semana de gestação, a lesão vai acontecer no órgão já formado. E, por volta da 21ª, 22ª semana de gestação, o feto já começa a ouvir dentro do útero materno, respondendo aos estímulos sonoros. Outro dado importante é isso aqui. Nenhuma experiência que um feto viveu dentro do útero materno pode ser reproduzida na vida pós-natal, exceto as experiências auditivas. E isso tem um impacto muito grande no fortalecimento do vínculo materno-fetal. Ou seja, quando um bebê nasce, ele já conhece a voz da mãe, mesmo que eu grave e distorça essa fala. E quando um bebê nasce, ele gosta de discursos elaborados, não gosta de frases curtas, mostrando aqui a importância da audição no desenvolvimento do feto. Outra consequência da precocidade do desenvolvimento da audição no bebê é relacionada à plasticidade das vias auditivas. Então, durante o desenvolvimento embrionário, neurônios e células ciliadas vão estabelecer contatos com muitos outros neurônios com quem eles se comunicam. São estabelecidos muitos contatos. Aquelas conexões que são corretas e que trazem benefício ao cérebro tendem a se manter, a sobreviver. As conexões que foram feitas ao acaso, que são conexões impróprias, tendem a desaparecer. Muito bem, um audiologista americano chamado Jack Katz fez um estudo, uma autópsia de uma criança que tinha uma surdez congênita, ou seja, presente ao nascimento, e morreu logo depois por uma outra causa. E ele pediu a autorização da família para estudar a audição e as vias auditivas dessa criança. E o que ele observou? Que essa criança tinha a orelha externa, a orelha média, a orelha interna, o órgão de corte normais, o nervo auditivo normal, só que do núcleo coclear em diante não existia a via auditiva nessa criança. E o que ele hipotetizou? Que aqui vai depender da estimulação. Então, como essa criança nunca foi capaz de ouvir, essas conexões para ela não tinham serventia. Então, provavelmente elas desapareceram. Então, imaginem a via auditiva como um caminho de terra no meio do mato. Se eu passar sempre por esse caminho, a tendência é que essa trilha fique marcada, bem delimitada.
Se eu parar de usar essa via, esse caminho, essa trilha vai desaparecer. Então aqui eu diria que a gente tem os dois lados da moeda. Ou seja, se a criança que tem uma perda auditiva não for estimulada, essas vias auditivas vão ser abandonadas. E por volta dos 6, 7 anos de idade, a região que seria responsável do córtex auditivo pela audição vai ser substituída por outro sentido, como por exemplo a visão. E aí não adianta mais eu reabilitar essa criança auditivamente, porque ela não vai conhecer, não vai reconhecer esse estímulo como um som. Agora, se eu faço um diagnóstico de uma perda auditiva logo após o nascimento e essa criança for capaz de estimular essa via auditiva, a tendência é que eu consiga manter essa trilha, manter essas vias funcionantes e ativas. Isso vai ser para o resto da vida. E aqui eu corro contra o tempo. Os melhores resultados da plasticidade neuronal das vias auditivas é quanto menor, melhor. Então, o ideal é que isso aconteça até o 6º mês de vida. A partir daí, o rendimento dessa plasticidade tende a cair vertiginosamente. Mesmo nos casos de deficiência auditiva profunda, existem células ganglionares e fibras nervosas residuais que são passíveis de ser estimuladas. E a plasticidade cerebral, que ocorre após a privação sensorial, seja ela intrauterina ou pós-natal, vai acontecer a partir do núcleo coclear. Nesse slide, eu tenho aqui a contagem das células do gânglio espiral de Corte no canal de Rosenthal e no modíolo. E no indivíduo normal, eu tenho mais ou menos 36, 35 mil células do gânglio espiral. E, independente da causa da perda auditiva, sempre vão restar as células no gânglio espiral que podem ser estimuladas eletricamente, e isso vai permitir a reabilitação da perda auditiva, independente do fator etiológico causal. Então, a primeira razão do diagnóstico precoce seria a plasticidade neuronal da via auditiva. A segunda razão para o diagnóstico precoce acontecer é pela precocidade do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, os aspectos da estrutura da linguagem, que é a fonologia, a semântica e a sintaxe, têm diferentes períodos de tempo, ou seja, diferentes janelas para um maior aproveitamento pelo sistema nervoso central, que é o que a gente chama de período crítico. E a especialização mais precoce é a fonológica, que ao final do primeiro ano a gente já tem uma limitação no repertório de fonemas que podem ser discriminados. Ou seja, quando um bebê nasce, se eu falar com ele em chinês, alemão, português, francês, inglês, ou seja, usar qualquer língua, qualquer som de fala, qualquer fonema, ele reage indiscriminadamente. A partir do 2º, 4º mês de vida, o bebê só vai ter atenção auditiva para as línguas na língua nativa. Ou seja, se eu só falo português, se eu falar em inglês, ele não vai reagir. Se eu falar em português e inglês em casa, ele vai ter atenção auditiva para ambas as línguas. E quando um bebê completa 1 ano de vida e um bebê de 1 ano fala somente monossílabos intencionais e palavras justapostas, um bebê de 1 ano de idade já conhece auditivamente todos os fonemas da língua nativa. E quando ele completa 1 ano, essa janela de desenvolvimento se fecha. Aproveitou, aproveitou. Não aproveitou, perdeu. E isso tem um impacto direto se a criança chega para a gente após o 1º ano de vida com uma suspeita de deficiência auditiva. Ou seja, nesse caso, ela está perdendo a base do desenvolvimento da fala, da linguagem, que é a fonologia. Então, quanto mais tardiamente é feito o diagnóstico,
mais janelas de desenvolvimento foram fechadas, maior o prejuízo de fala e linguagem essa criança vai ter. Já a especialização semântica, seu período crítico, vai acontecer até os 4 anos de idade, que é quando a criança vai entender os nuances que eu coloco na fala, a ironia, o sarcasmo que eu vou utilizar na fala. E a sintaxe, que é a aquisição do segundo código de linguagem, que é a escrita, não vai ser fixada antes dos 20 anos de idade. Então, o meio ambiente é inicialmente intrauterino, posteriormente pós-natal. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores os resultados de fala, de linguagem. Quanto mais tardiamente essa criança chegar para a gente, mais complicado esse desenvolvimento, maiores sequelas essa criança vai ter. Esse é outro slide que eu gosto de mostrar para os alunos, que é a força de retenção. Ou seja, em geral, aprendemos só 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que falamos enquanto trocamos ideias sobre objetos de interesse e 90% de retenção do que falamos enquanto fazemos uma coisa e falamos sobre ela. E esse slide eu gosto de mostrar para mostrar para os alunos que a gente pode melhorar a capacidade de retenção deles na sala de aula através de uma interação deles com o professor. E eu cito aqui como melhor exemplo o que nós fazemos na medicina rotineiramente, que é aquela discussão do caso clínico da visita ao leito, ou seja, quando eu tenho o paciente ali naquela roda de discussão e eu estou falando fulano de tal, sexo masculino, idade tal, internado por tal motivo, então nessa situação que eu tenho a maior capacidade de retenção de conhecimento. E disso aqui eu cito 3 situações que eu acho importantes a gente destacar. A primeira, se você nunca se emocionou com um professor dando aula para você, desculpe, mas você nunca teve bons professores. Eu tive poucos, mas tive. A segunda coisa é que não existe a matéria ruim. O que existe é a matéria que é mal dada. Ou seja, a matéria é igual para todos. O que vai fazer a diferença é o professor que sabe dar a matéria e que vai seduzir o aluno para a matéria que ele está dando e mostrando para o aluno, chamando o interesse para ele, mostrando que o que eu falo, o que eu faço aqui, a minha especialidade é a mais interessante. E que quando eles se formarem médicos, eles vão seguir a carreira, a especialidade, de acordo com o professor que foi capaz de seduzir o aluno com a sua matéria. E a terceira coisa que eu gosto de destacar para os meus alunos é que o sonho de todo professor é que o aluno o supere. Se for para ser a mesma coisa que eu, nós estamos andando para trás. Aqui a gente destaca a importância da triagem das doenças ao nascimento. Eu gostaria de destacar aqui o teste do pezinho para fenilcetonúria. Então, foi a tese do meu pai, pediatra Fernando José de Nóbrega, defendida em 1968 na antiga Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, que mostrou a alta incidência da fenilcetonúria na população de crianças brasileiras e, junto com o pessoal da PAI, tornou obrigatório o teste do pezinho para a detecção da fenilcetonúria, com uma incidência de 1 para cada 10 mil indivíduos. E o teste da orelhinha, a triagem auditiva neonatal universal, é capaz de identificar 30 indivíduos em cada 10 mil, mostrando que a incidência da deficiência auditiva chega a ser 30 vezes mais frequente que a incidência da fenilcetonúria. E hoje o consenso mundial é que a gente faça a triagem auditiva neonatal universal, ou seja, como objetivo
é testar a audição de todas as crianças que nasceram, sadias ou não, com ou sem indicadores de risco para surdez de uma forma objetiva e de preferência antes da alta do berçário. Por que antes da alta do berçário? Para evitar a evasão desses bebês ao teste. Ou seja, se eles forem para casa, dificilmente vão voltar para fazer o teste da audição. E, confirmando a perda auditiva, que eu posso instituir já a reabilitação precoce para não perder a plasticidade neuronal da via auditiva e o desenvolvimento da fala e da linguagem, das etapas da fala e linguagem. E o porquê da triagem ser universal é que dados do Joint Committee on Infant Hearing mostram que em 1990, 50% das crianças que tinham deficiência auditiva não apresentavam nenhum indicador de risco para surdez, ou seja, não tinham nenhuma etiologia de surdez suspeitada. E aí, por conta desses dados, surgiu a visão da detecção universal da deficiência auditiva. Em nosso estudo, realizado em 2005, 36,6% das crianças com deficiência auditiva não tinham ou não apresentavam nenhum indicador de risco para surdez, ou seja, não tinham nenhuma etiologia suspeitada. Nos dados que temos do Ministério da Saúde em relação à atenção integral à saúde da infância, os custos da triagem auditiva neonatal universal. Esse é um número antigo de 2008. Nesse ano, 2.917.432 crianças haviam nascido. A gente trabalhando com uma expectativa de 3 para 1.000, me daria um número de mais ou menos 8.752 crianças portadoras de deficiência auditiva e que eu ia realizar então as emissões otoacústicas e os potenciais evocados auditivos para triagem auditiva com esses valores unitários para cada exame. Então, o protocolo de triagem auditiva neonatal universal do Ministério da Saúde calcularia o primeiro teste em 2.917.432 bebês, um reteste esperado de falha de 5,73 para 150.452 bebês, a falha em 0,52% seria mais 1.517 crianças, com um total de exame de 3.069.401 crianças, e um custo total de 41.467.607,95 reais, que seria o custo desse protocolo. E aqui a gente vê a comparação que nós tínhamos em 2004, ou seja, há quase 17 anos atrás, 93% dos quase 4 milhões de bebês nascidos nos Estados Unidos haviam sido submetidos à triagem auditiva neonatal universal. E em 2010, há cerca de quase 11 anos atrás, somente 378.427 crianças haviam sido triadas no Brasil, mostrando que ainda temos um longo caminho para trilhar para conseguir chegar próximo a esses resultados que os americanos têm. Esse é o último documento publicado pelo Joint Committee on Infant Hearing, referente ao ano de 2019, com os princípios e os guias para os programas de detecção e intervenção precoce da perda auditiva. Então, o que a gente sabe é que a incidência aqui no Brasil da deficiência auditiva seria 3 para cada 1.000 nascimentos de crianças normais. Agora, se a criança se enquadra em um ou mais desses indicadores de risco para deficiência auditiva, esse número pode aumentar muito gravemente, podendo chegar a 1 para cada 50 crianças apenas. Então, os indicadores de risco para deficiência auditiva do Joint Committee de 2019 podem ser divididos em congênitos ou perinatais
e perinatais ou tardios. Os congênitos ou perinatais seria a história familiar de surdez permanente na infância de instalação precoce, progressiva ou tardia. A internação em UTI neonatal por mais que 5 dias. Lembrando que UTI não deixa ninguém surdo, mas as causas ou doenças que levaram a criança à UTI, sim. Hiperbilirrubinemia em níveis que indiquem exsanguíneo transfusão, independente do tempo de permanência em UTI. O uso de aminoglicosídeos por mais que 5 dias. Asfixia ou encefalopatia hipóxico-isquêmica. O uso de oxigenação extracorpórea, que também sugere aqui uma hipóxia. Infecções intraútero, como toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovirose, herpes, que é o grupo TORCH, ou zika vírus. As malformações crâniofaciais, que podem ser acompanhadas de malformações da orelha externa e média. Microcefalia congênita, hidrocefalia congênita ou adquirida, anormalidades do osso temporal e síndromes genéticas que cursam com surdez. Já as causas perinatais ou tardias, aqui, infecções que cursam com surdez, como meningites, encefalites bacterianas ou virais, especialmente pelo vírus herpes ou varicela. Trauma craniano, especialmente base de crânio e temporal. Quimioterapia. E, por último, a suspeita familiar de surdez, alteração de fala ou linguagem e atraso ou regressão do desenvolvimento. Esse foi um informe que o Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva publicou em 2020, mostrando aqui a regra 136, ou seja, a triagem auditiva neonatal sendo feita até o primeiro mês, a confirmação da perda acontecendo até o terceiro mês e a reabilitação dessa criança acontecendo até o sexto mês. Nos países desenvolvidos, essa regra é 1, 2, 3. A triagem acontecendo no primeiro mês, a confirmação no segundo mês e a intervenção no terceiro mês. E esse é o fluxograma que o Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva indica para a triagem auditiva neonatal nos neonatos de baixo risco. Então, a primeira fase é antes da alta hospitalar, que é a avaliação audiológica objetiva. Se passa, a criança está de alta. Se falha, repete a avaliação audiológica objetiva. Se passa, tem alta. Se falha, vai para o diagnóstico, que deve ser feito até o terceiro mês, para uma avaliação audiológica completa, mais avaliação pelo otorrinolaringologista. Se a criança passa, ela está de alta, e se falha, vai para a última fase, que é a quarta fase da intervenção, que deve acontecer antes do sexto mês de vida. Já para os bebês, os neonatos que apresentam algum risco para perda auditiva, que a gente chama de neonatos de alto risco, faz a avaliação audiológica objetiva. Se passa, faz acompanhamento audiológico até o terceiro ano de vida. Se falha, repete a avaliação audiológica objetiva. Se passa, continua fazendo o acompanhamento audiológico até o terceiro ano de vida. E se falha, vai para a terceira fase, que é o diagnóstico, que tem que acontecer até o terceiro mês, que seria a avaliação audiológica completa, mais a avaliação otorrinolaringológica. Se passa, continua acompanhando até o terceiro ano de vida para garantir o bom desenvolvimento auditivo. E se falha, vai para a intervenção, que deve acontecer antes do sexto mês de vida. Eu encerro então aqui essa primeira parte da triagem auditiva neonatal universal. Na próxima parte, a gente vai analisar então os testes objetivos utilizados na triagem auditiva neonatal universal. Vocês têm aqui um meu e-mail para contatos, dúvidas ou sugestões. Abraços, obrigado.